Deus abençoe os jovens e adolescentes. Agora nós vamos com a Regional Kids, né? Regional Kids. As crianças adorando ao Senhor para recolhermos uma grande oferta. Vamos recolher uma grande oferta nessa noite, recolher os dízimos e ofertas. Enquanto as crianças se aproximam, não se esqueçam que ao final do culto a cantina estará funcionando, passando ali, você estará ajudando a assistência social, tá bom? Vamos contribuir com as nossas ofertas e também a nossa cantina. Vamos nos colocar em pé, vamos fazer a oração. Em seguida, estaremos ouvindo a mensagem da Palavra de Deus pelo pastor Vitor Gadelha. A igreja ora para que o Senhor use o seu instrumento para falar conosco esta noite e sairmos daqui mais alegre de que já estamos. O louvor e as orações nos alegram, mas a mensagem é o complemento e a coisa mais importante do nosso culto. Pastor Vitor Gadelha.
cumprimento a amada igreja com o Senhor. Amém. Vamos orar. Maravilhoso e fiel Senhor, Tu és bom, a sua bondade dura para todo sempre, e ela alcança o dia de hoje, nessa noite. Senhor, peço que o Senhor venha falar conosco pela Tua palavra, e abençoe a Tua igreja, naquilo que for necessário que o Senhor possa suprir de forma gloriosa. Nos dê um coração obediente, ouvidos abertos à Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu lhe agradeço. Amém. Por favor, os irmãos podem se sentar e abrir a palavra de Deus no capítulo 8 da Epístola aos Romanos. Agradeço ao pastor Clementino, a toda a diretoria e a Regional 1 pela oportunidade de poder ministrar a palavra de Deus nesse culto de ensinamento, nesse culto de doutrina. Romanos capítulo 8, versículos 1 a 17. Todos encontraram? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Irmãos, nessa noite eu gostaria de falar com os irmãos sobre o Espírito Santo. E o Espírito Santo é um assunto extremamente rico para ser abordado. E a Bíblia apresenta vários títulos para a terceira pessoa da Trindade. Ele é chamado de Espírito de Deus, em Mateus 12, 28. É chamado de Espírito do Deus vivo, em 2 Coríntios 3, 3. Espírito do Senhor Jeová ou Javé. Não há uma certeza sobre a pronúncia do nome próprio do Senhor, em Isaías 61, versículo 1.
Ele é chamado de Espírito da Verdade em João 14:17. Espírito de Jesus em Atos 16, versículo 7. Espírito de Cristo em Romanos capítulo 8, versículo 9. Espírito Santo da promessa em Efésios 1:13. Espírito eterno em Hebreus 9:14. Espírito da graça em Hebreus 10, versículo 29. Ele é chamado de Paráclitos, é o título grego que a Almeida Revista e Atualizada, Revista e Corrigida, a Almeida Edição Contemporânea traduzem como Consolador. A palavra Paráclitos quer dizer literalmente alguém chamado para estar com você, alguém chamado para estar ao seu lado. Então Almeida traduz como Consolador. Imprensa Bíblica Brasileira traduz como ajudador. Nova tradução na linguagem de hoje, a meu ver, a melhor tradução para esse termo é o auxiliador. São todos títulos do Espírito Santo. Mas aqui em Romanos 8, Paulo dá um título muito especial para o Espírito Santo, que está no versículo 2. O Espírito Santo é chamado de Espírito de vida. Então nessa noite eu gostaria de estudar com os irmãos sobre o Espírito de vida. Porque cada título, cada verdade bíblica tem algo importante a nos ensinar. Então certamente esse título também tem algo muito importante, lições importantes para a nossa vida. E nós podemos começar percebendo que a palavra de Deus mostra que existe uma relação muito próxima entre a ação do Espírito Santo, entre o ministério do Espírito Santo e a concessão de vida. Aonde existe a ação de conceder vida, nós vemos o Espírito Santo envolvido. Por exemplo, Gênesis capítulo 1 fala da criação. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E antes mesmo de adentrarmos nisso, quando falamos de uma experiência com uma pessoa da Trindade, as três estão envolvidas, porque o Pai e o Filho também estavam agindo na criação. Como diz João capítulo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por Ele, sem Ele nada que foi feito foi realizado. Então estavam o Pai, o Filho e o Espírito Santo pairando sobre as águas. Gênesis vai mostrar a criação da vida e ali está o Espírito Santo presente. No primeiro capítulo do Novo Testamento, o anjo aparece a Maria e disse que ela seria a mãe do Salvador, e que esse bebê seria chamado Jesus, porque livraria o seu povo dos seus pecados, e ele seria gerado pelo Espírito Santo, o mesmo Espírito que pairou sobre a superfície da terra para gerar vida, agora geraria vida no ventre de Maria. Além disso, nós vemos o Espírito Santo envolvido no processo de registro da palavra de Deus, aquilo que se chama de inspiração. Paulo diz que toda escritura é divinamente inspirada por Deus, ou seja, a Bíblia é a palavra do Espírito, ela é inspirada pelo Espírito Santo e por isso ela é viva. Ela é viva e eficaz, porque o Espírito de vida moveu homens a registrarem a palavra de Deus que chegou até nós nos dias de hoje. Além disso, se o Espírito Santo está envolvido na ação de criar a vida natural, se ele está envolvido na geração de vida no ventre de Maria, se ele está envolvido na concessão dessa palavra viva, ele também está envolvido na vivificação da nova criação,
Ou seja, o Espírito Santo está envolvido no processo através do qual Deus faz com que homens mortos passem a ter vida em Jesus Cristo, como está lá em Efésios capítulo 2, versículo 1, Ele vos vivificou, Ele vos deu vida, estando vós ainda mortos em seus pecados. E como eu posso perceber isso? Jesus disse para Nicodemos: para entrar no reino de Deus é necessário nascer de novo. E o que é nascer de novo, Jesus? Nascer de novo é nascer da água e do Espírito. Aonde existe nascimento e produção de vida, nós vemos a ação do Espírito Santo. Em João capítulo 6, versículo 63, Jesus Cristo declara que a carne para nada aproveita, é o Espírito quem vivifica. A função do Espírito é conceder vida. E Jesus ainda acrescenta: as palavras que eu vos disse, elas são Espírito e vida. São palavras capazes de conceder a vida